Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre as cânulas e agulhas que nós trabalhamos na harmonização facial. Existe uma gama imensa de possibilidades, mas eu quero conversar com vocês sobre algumas delas e para mostrar o que é importante a gente ter no consultório sempre disponível para a gente não passar por nenhuma situação assim indesejável. E também alguns materiais como dica que eu gostaria de passar para vocês, pela experiência que eu já tenho, para promover mais conforto para o paciente, para aquele paciente que tem um pouco mais de trauma ou de medo de agulha, você também minimizar isso usando uma agulha um pouquinho menor, mais fininha, mais confortável, certo? Então acompanhem comigo. Eu trouxe aqui algumas possibilidades de produtos que vocês podem trabalhar, tá? Eu gosto muito, e assim eu gosto de dizer para vocês, porque é da minha experiência, eu já testei várias possibilidades e hoje eu gosto de trabalhar dessa maneira, mas existem N outras. Então, por exemplo, para quem vai fazer a aplicação de Botox, de toxina botulínica, tá? Existem aquelas agulhas, aquelas seringas que já vêm prontinhas com a agulha, né? Aquelas seringas de insulina, que existe em várias quantidades, né? Pode ser de 1 ml, de meio ml, elas têm as de 30 unidades, de 50 unidades. Então isso vai muito do profissional, como que cada profissional gosta mais de trabalhar, tá? Eu, depois de testar vários tipos, eu me acostumei mais a trabalhar com uma seringa, tá? Que é essa seringa aqui, que eu quero mostrar para vocês. É uma seringa descartável, que ela também é uma seringa para insulina, tá? De 1 ml, ela tem 13 milímetros de comprimento, ela já vem com agulha e ela é de 26G, tá? Eu não uso essa aqui, a agulha, para aplicar. Então como que eu faço? Ela vem estéril, eu gosto muito disso, porque a seringa é estéril e a agulha também é estéril, então isso sempre minimiza, apesar de quando a gente vai aplicar toxina, a maior parte dos profissionais geralmente não utiliza luvas estéreis ou um ambiente completamente estéril, mas quanto menos contaminação a gente tiver, melhor, né? Então eu gosto muito de trabalhar com essa aqui. Eu vou abrir uma para vocês, pra gente visualizar. Então ela vem assim, tá? Ela é uma seringa de 100 unidades, né? Aqui cabe nela 1 ml, tá? Como cabe 1 ml, eu sempre falo para os meus alunos, né? Natália, mas como é que eu vou saber, como é que eu vou olhar os tracinhos e tudo mais em relação à questão de diluição da toxina e tudo mais? Vamos gravar alguns outros vídeos falando mais especificamente sobre isso, né? Mas eu sempre digo assim, o que você tem que saber é quanto tem de toxina, por exemplo, em 1 ml. Se você diluiu um frasco de 100 unidades em 1 ml, em 1 ml você tem 100 unidades. Se você diluiu em 2 ml, em 1 ml, você vai ter 50 unidades. Então isso é que é importante a gente saber quanto eu tenho em 1 ml, aí a seringa que a gente vai trabalhar é indiferente, né? Mas a gente vai conversar melhor em outros vídeos sobre isso. Então assim, eu gosto muito de trabalhar com essa aqui, eu quis mais para falar sobre a agulha, né? Então ela vem com essa agulha, ela é uma agulha um pouco mais grossinha. Aí eu já explico para o meu paciente, olha só, essa é a agulha que ela vem junto com a minha seringa, mas não é essa agulha que eu uso para aplicar em você, aquele paciente que não se importa de ver a agulha, mas é aquele paciente que se ele enxergar que a que você usa ela é diferente, ela é mais confortável, isso já gera valor e isso gera um conforto mesmo para o paciente saber, nossa, ela realmente se preocupa, ela quer o melhor para mim. Então eu mostro essa agulhinha que vem junto e eu mostro também qual é a agulha que eu uso nele, né? Então eu tenho, por exemplo, assim, uso bastante, né? Agulhinha de 30G e a agulhinha de 32G, tá? Então, claro, tem várias marcas de agulhas, né, gente? Isso também não é o mais importante, claro, desde que você já tenha testado, que você saiba que ela tem qualidade, que ela não é uma agulha que fica machucando a pele do paciente na hora que você tá colocando, é isso que importa, tá? Então eu pego e mostro pro meu paciente assim, ó, vou abrir uma para mostrar para vocês também. Eu mostro, né, ó, essa é a agulhinha que vem, isso às vezes até na consulta, gente, eu pergunto, você tem medo de agulha, né, você se importa de ver agulha? Aí eu mostro que não é o dia que ele vai fazer o procedimento, então naquele dia ele não vai fazer a aplicação da toxina, ele tá na consulta, só que ele tá um pouco tenso, ele tá fazendo alguns questionamentos, eu mostro a diferença da agulha que vem na seringa para a agulha
que eu utilizo, né? Aí quando eu mostro para o meu paciente esta diferença, ó, quando eu mostro para o paciente essa diferença, que eu não sei se vocês conseguem visualizar bem, mas quando eu mostro essa diferença, ó, de uma agulhinha para outra, que uma é bem mais longa e bem mais grossa, o paciente já diz, nossa, realmente essa daqui é tão pequenininha, tão fininha, né? Vai promover um conforto muito maior, com certeza, tá? Então essa é uma dica prática, na verdade, de você conseguir gerar mais valor, mais conforto e o seu paciente se sentir melhor, tá? Então eu gosto de utilizar essa seringa que vem com essa agulha. Tá, Natália, mas para que tu pega uma seringa que já vem com agulha se tu não usa agulha para aplicar no paciente? Justamente porque eu preciso de uma agulha para tirar a toxina dali de dentro e uma agulha para injetar no meu paciente. Claro, isso também tem diferentes formas de pensamento e de atuação. Tem profissionais que usam a mesma, né? Pega uma seringuinha daquela de insulina, pega o frasco de botox, vira, enche toda a seringa, digamos que ele vai aplicar 50 unidades que caiba aqui, por exemplo, na minha, ele vai colocar 50 unidades, é o que ele planejou para aquele paciente, ele tirou e ele vai injetar com a mesma, né? Porque aquelas de insulina, aquelas laranjinhas, a gente nem consegue remover a agulha. Ok, eu particularmente já fiz dessa maneira, mas eu não gosto muito, porque mesmo que... Ah, Natália, mas eu não vou contaminar, porque eu peguei a toxina e eu já vou aplicar no rosto do meu paciente. Então eu não vou pegar aquela agulha que eu injetei no rosto do paciente e colocar de novo no meu frasco de toxina. Sim, eu tenho certeza que você não vai fazer isso. Mas só o fato de você colocar aquela agulhinha fininha na borracha que tem no frasco, você já tirou um pouquinho do fio, você já estragou, digamos assim, um pouquinho aquela agulha e você vai, depois de ter colocado naquela borracha, injetar no rosto do seu paciente. Então, no mínimo, mesmo que não tenha contaminação, que não tenha ficado restinhos da borracha na agulha, que se você for avaliar microscopicamente pode ser que isso aconteça, mesmo que não aconteça isso, você estará gerando um pouquinho menos de conforto, no mínimo, para o seu paciente por essa questão. Então é uma dica, né? Se você gosta de trabalhar com essas laranjinhas, você use uma então para retirar, né? E aí passa para outro, enfim, né? A forma como você achar mais conveniente de fazer, né? Mas assim, nunca ficar recontaminando, né? Você pega um pouquinho, aplica, pega mais um pouquinho e aplica, cada vez com uma seringa diferente. Então você aspira, não uma quantidade muito grande, então você não vai fazer muitos pontos no seu paciente, então mesmo que você tenha machucado, digamos, a agulha um pouquinho, você vai fazer poucos pontos de aplicação, depois você pega uma nova seringa para fazer outros pontos, também é uma possibilidade, né? Eu me acostumei a fazer dessa maneira, muitos alunos meus já trabalham dessa maneira também e têm resultados bem legais, gostam muito de fazer dessa forma, mas fica a critério de cada profissional. Então eu gosto muito de pegar com essa aqui, que ela já é mais grossinha, aspiro, tiro a toxina, a quantidade que eu quero, eu organizo as seringas da forma mais adequada e depois, na hora de aplicar no meu paciente, eu faço isso geralmente na frente do paciente, até porque eu já falei pra ele e ele não enxerga, como ela tá coberta, ele não enxerga, né, o tamanho da agulha, nem nada disso na hora da aplicação, mas eu faço essa troca na frente dele para ele ver, inclusive. É tão interessante essa conversa que eu tenho com o paciente em relação à agulha e tudo mais, que tem pacientes que me questionam, Natália, não vi tu trocar a agulhinha, né? Espera aí, tu não vai trocar a agulhinha? Não, eu vou colocar primeiro gelo ou alguma coisa assim. Então, às vezes o paciente mesmo me cobra, porque ele mesmo já entendeu a importância dessa troca da agulha, de usar uma agulha mais confortável e tudo mais. Outra dica que eu gostaria de dar para vocês em relação à agulha é, dependendo do número de pontos que você vai fazer na face do paciente, você trocar, né? O ideal seria a cada 5, 6 pontinhos, punções, eu trocar a agulha. Eu sei, vocês vão me dizer provavelmente, Natália, mas essas agulhinhas, principalmente essas mais confortáveis, elas têm um custo maior. Sim, elas são realmente bem mais caras, mas assim, gente, aí a gente entra naquela situação em analisar o que é importante para você, qual é o perfil de pacientes que você atende e qual é o seu objetivo de resultados também, né?
porque eu não tô falando só de conforto. Agora, especificamente, a gente estava falando do conforto, de oferecer o máximo de conforto para o meu paciente, do paciente valorizar isso, do paciente entender que realmente eu busco o máximo de conforto para ele. Mas não é só isso. Se vocês forem analisar, vocês podem pesquisar, assim, existem muitos artigos científicos falando sobre isso, sobre as pontinhas de agulhas, tá? Então, mostrando análise microscopia de varredura, né? Mostrando o que acontece com a pontinha da agulha depois de um número X de punções. Então, isso que eu tô trazendo para vocês, de 5 punções, isso é comprovado cientificamente, não é a Natália que tá dizendo porque a Natália quer sempre promover o máximo de conforto para os pacientes dela. Não, não é só isso, tá? Existe comprovação que mostra que a partir de 5 punções aumenta drasticamente o quanto a quebra da pontinha da agulha, aquela parte mais fina, onde a agulha fica entorta, né? Gira aquela pontinha e no momento que gira também aumenta muito mais o risco de se romper. Eu mesma já atendi pacientes na minha clínica que estavam com processo infeccioso na face e que a gente foi tratando de várias maneiras até que se teve que fazer, né? Teve um cisto, pústula, tudo mais. Teve que se fazer uma coleta daquela região e se diagnosticou que tinha uma pontinha de agulha. Era muito microscópico, era muito pequeno, mas tinha. Então isso realmente acontece cada vez mais. Nós profissionais que estamos trabalhando com essa área da estética, cada vez mais vamos receber situações assim nas nossas clínicas. Então, no mínimo que não sejam dos nossos pacientes que a gente tenha causado isso, né, gente? Que a gente busque sempre o melhor. Por economizar uma agulha, eu posso causar um dano gravíssimo para o meu paciente, tá? Então, a minha dica é que sim, a cada 5 punções, cada 5 pontinhos que vocês puncionarem, vocês troquem a agulha, tá? Não façam esse tipo de economia porque realmente não vale a pena. Então, falando da agulha, né? Então, isso em relação à toxina, tá? Eu gosto de trabalhar, então, com a 32G, eu acho que ela tem bastante conforto, mas às vezes até questão de compra e tudo mais a gente não consegue, né? Então, a 30G também é uma opção legal, tá? E as mais curtinhas? Ah, Natália, mas como é que eu vou fazer para trabalhar na região da glabela, né? Que o prócer, os corrugadores são músculos mais profundos. Você consegue pinçar, você consegue puncionar. Se for só terço superior é bem tranquilo. Ah, não, mas eu vou fazer também, Natália, aplicação na região do masseter, né? Porque eu quero trabalhar a parte de bruxismo, eu vou fazer a aplicação no temporal também. Como que eu posso fazer, né? Aí sim você vai precisar usar uma agulha um pouquinho mais profunda, que inclusive você pode usar essa própria agulha que vem junto com a seringa. Então, eu particularmente, para toxina botulínica, eu uso essa seringa aqui, às vezes várias numa mesma aplicação, dependendo do que o meu paciente vai fazer. Agulha para terço superior, eu utilizo essa de 4mm, 30G ou 32G, e a própria agulha, que é uma 26G de 13mm, que vem junto com a minha seringa, é a que eu uso para terço inferior, os músculos mais profundos. Certo, gente? Então essa é a dica que eu queria dar para vocês em relação à toxina. Tá bom, Natália, o que mais de agulhas eu preciso ter? Isso, gente, é complexo da gente falar porque depende muito de quais procedimentos que o profissional atua na sua clínica, né? Dependendo dos procedimentos, vão ser os materiais que ele precisa adquirir. Então, falando de toxina botulínica, basicamente é isso. A seringa de aplicação, a agulha de aplicação, se você quiser usar essas mais curtinhas, e uma agulha um pouquinho mais longa para você poder aplicar nos músculos mais profundos, certo? Estão me acompanhando? Tudo ok? Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, deixa um like aqui, que a gente fica muito feliz. Faz um comentário falando sobre o que você achou, sobre a sua experiência e as suas dicas também, porque a gente pode compartilhar com outros colegas. Certo? Então, assim, além dessas para toxina, eu tenho essas um pouquinho mais longas para outros procedimentos que a gente trabalha aqui na clínica, tá? Então, eu trabalho, por exemplo, eu gosto muito da 32G de 12mm, tá? Então, essa aqui é uma 32G de 12mm que eu gosto de trabalhar, dependendo do tipo de pele do meu paciente, eu gosto de trabalhar para IPRF. Então, quando eu vou fazer IPRF, quem trabalha já com o PRF, né? O PRF, ele tem a parte injetável. Então, quando eu faço a coleta,
Eu posso, por exemplo, aplicar uma máscara após o microagulhamento, como eu posso também injetar em alguns pontos, alguns sulcos na região de olheira, no lábio, fazer um test drive de lábio, enfim, posso trabalhar de várias maneiras. Então, dependendo se a pele do meu paciente é uma pele mais fininha, né, que é um paciente que já está em tratamento, né, que a gente não tem muito a camada córnea está mais afinada, eu consigo utilizar uma agulha mais fininha e, consequentemente, promover mais conforto para o meu paciente. Dependendo do tipo de pele do meu paciente, ou do Golden Liquid também, não é só do tipo de pele, né? Mas pensando na pele, uma pele mais grossinha, eu preciso daí trabalhar com a 30G, tá, gente? Que é essa amarelinha. Também de 12 milímetros ou 13 milímetros. Essa aqui especificamente é de 13 milímetros. Não muda muito se for de 12 ou 13 milímetros, tá? É tranquilo. Então, se eu for trabalhar com um paciente que tem a pele mais fininha, geralmente é uma pele mais sensível, é uma pele que o paciente tem mais desconforto na maior parte das vezes e é uma pele que eu consigo trabalhar com uma agulha mais fina, então eu promovo mais conforto. Quando o paciente tem uma pele mais oleosa, uma pele mais grossinha, uma pele mais senil, né, é melhor eu trabalhar com ela um pouquinho mais grossinha. Ela ainda vai promover conforto porque ela é 30G, né, ela não é 27, 25, 22G, que é bem mais grossa, né. Então eu consigo trabalhar com uma agulha um pouquinho mais grossinha, porque o que acontece, gente? Por que eu tô falando isso pra vocês? Ai, Natália, eu não quero comprar 2 espessuras de agulha pra pensar na pele, eu tô recém começando. Então compra 30G, tá? Por que isso? Porque quando a pele é um pouquinho mais grossa ou quando o Golden Liquid do meu paciente é um pouquinho mais grosso, porque a gente tem diferença de textura depois da centrifugação, como que vem esse sangue do paciente, a 32G, eu mesma já tive situações em que entupiu. Entope quando você vai fazer a pressão, ela tá entupida porque é muito fina e você não consegue, ela estoura, espalha PRF no rosto todo do paciente, então a gente tem que cuidar um pouquinho, tá? Então, se você quer entre uma e outra, compra 30G, porque aí você não tem erro, né? Para poder injetar vai funcionar super bem, tá? Então, para PRF eu gosto de trabalhar com essas duas aqui. Então, de Botox nós falamos, agora nós falamos essa de PRF. E eu gosto de ter também, gente, na clínica, algumas agulhinhas de 27G, tá? 27G por meio, né? Que é 12 milímetros, tá? Por que isso, gente? Eu gosto de trabalhar com essa aqui porque nós temos assim, ó, já aconteceu comigo também, tá? Pro próprio PRF, eventualmente pode acontecer. Eu não me lembro de ter usado para PRF essa. Geralmente, no máximo de 30G eu já consigo trabalhar, não precisa ser mais espessa do que isso. Mas eventualmente você tem alguma dificuldade, você está trabalhando até pegar a mão, a de 27G vai bem. Só que, claro, você não vai dar tanto conforto para o seu paciente trabalhando com uma agulha mais grossinha. Essa aqui a gente utiliza quando, por exemplo, você comprou um ácido hialurônico, você vai fazer um preenchimento em alguma região da face do paciente. E isso é muito importante, essa é uma dica bem importante. Existem algumas marcas de ácido hialurônico que na caixinha vem só a seringa de ácido hialurônico, não vem agulha, tá? Então isso é muito importante que você observe. Sempre na caixinha vai dizer 1 ml ou 2 ml, que daí vem 2 seringas, ou é uma seringa de 3 ml, que já vem mais quantidade na mesma seringa. Isso é muito importante. Eu já vi acontecer, por exemplo, alunos que tinham comprado uma caixinha que dizia que tinha 3 ml e o aluno achou, né, o colega, aluno achou que eram 3 ampolas de 1 ml e se organizou para fazer o procedimento em 3 pacientes e não viu que, na verdade, a ampola era inteira de 3 ml. E aí o aluno não tinha a seringuinha, aquela de cristal, para fazer a troca, né? E aí ele não tinha o que fazer, usou, não sabia o que fazer, me perguntou, e agora, Natália, eu vou contaminar e tudo mais. Acabou que teve que resolver de outra maneira, oferecer um valor melhor para o paciente, vendeu os 3 ml para o mesmo paciente, depois teve que remarcar, enfim, não sei se precisou remarcar, mas teve que se reorganizar, até comprar o material e tudo mais. Então isso é muito importante. Sempre que você não tem muita experiência ainda, sempre que você comprar, ou você pode ter muita experiência já na harmonização, mas nunca trabalhou com aquela marca. Aí você compra aquela marca, acha que é da mesma maneira que nas outras e pode não ser, tá? Porque tem marcas que vem agulha, tem marcas que não vem. Tem marcas que vem uma ampola só na caixinha, tem marcas que vem 2 e tem marcas que vem uma caixinha
com uma ampola de menos do que 1 ml, 0,6, 0,8, e tem umas que vêm com mais, né, com 2, com 3 ml numa ampola só. Então, se você quer dividir entre outros pacientes, você tem que usar a seringa de cristal e tudo mais, isso é assunto para outro vídeo. Tá, gente? Então, eu sugiro que vocês tenham algumas agulhinhas que a gente possa usar para preenchimento extras, né? Porque pode acontecer. As caixinhas que não vêm, você vai precisar, no mínimo 2, né? É importante porque, como eu falei, acabei de falar do Botox, no preenchimento é a mesma coisa. Eu não vou fazer todo um preenchimento de um lábio ou um malar dos 2 lados, 2 punções, 3, 4 punções com a mesma agulha, né? Até porque a agulha é um pouquinho mais grossinha, dependendo de como a gente vai fazer, a gente entra, por exemplo, tá? A gente vai fazer como MD Coats, nessa região aqui. Eu entro com ela a 90 graus, eu toco no osso, né? Às vezes até esse fato de tocar no osso pode dar uma entortadinha na ponta da agulha. Então, mais importante ainda é a gente trocar essa agulha nas nossas aplicações. Então, algumas marcas não vêm agulha, então a minha dica já aconteceu comigo, já aconteceu com alguns alunos, de chegar para atender, abre a caixinha, não tem agulha. E agora, como é que faz o procedimento, né? Então, se você está organizado, você vai ter algumas agulhas extras no seu consultório. Outra questão importante sobre essas caixinhas, tá? Acontece muito, então, a maior parte das marcas vem com agulha junto, né? Então, aqui eu tenho algumas que elas vêm junto, né? Essa é uma de 13 milímetros, esta aqui é uma de 13 milímetros também, 30G, geralmente as duas são 30G, e essa aqui é uma um pouquinho mais longa, né, que acompanha aqueles ácidos hialurônicos mais densos pra gente fazer supraperiostal a aplicação, tá? E eu achei tão interessante que eu fui pesquisar sobre essas agulhas que vêm junto. Porque a gente às vezes não dá muita bola, né? A gente compra o ácido, se o ácido já manda a agulha junto, eu pego e uso aquela agulha que veio junto, afinal foi a própria marca do ácido hialurônico que me mandou, então eu vou usar. O que acontece? Eu sempre achei essas agulhas que vêm junto muito boas, muito melhores às vezes do que agulhas que a gente compra separadas, né? E achei isso muito interessante. Então eu fui pesquisar sobre essas marcas de agulhas e eu vi que as marcas são marcas realmente diferenciadas, marcas que primam por uma qualidade extrema e um conforto extremo para o paciente. Então, e essas aqui são agulhas que vieram junto em caixinhas de ácido hialurônico e eu fui ler a marca e eu já tinha pesquisado, porque vocês sabem que eu sou a louca do conforto para o paciente, né? Então eu fui atrás e descobri que eram marcas que eu mesma já tinha buscado para promover o conforto para o meu paciente, então achei muito legal, né? Então vocês pesquisem isso também, porque tem algumas marcas que oferecem esse diferencial. Mas ainda antes de eu falar sobre essas marcas para vocês, essas agulhas, as caixinhas que mandam 2 agulhas, geralmente quando vem uma caixinha, elas vêm 2 ou até 3 agulhas por seringa, por ampola de ácido hialurônico. Por que será, gente, que eles mandam 2 ou 3? Por exemplo, do Skin Booster, né? O Skin Booster, o original, ele vem 3 agulhinhas, essa aqui até é do Skin Booster, 3 agulhinhas junto na mesma caixinha para uma seringa. Aí tem alunos que falam assim, nossa, eu uso uma e sobra, o que eu faço com esse monte de agulhas, Natália? Eu posso aproveitar para outra coisa? Eu disse, gente, não. Se vem 3 agulhas, é para você usar as 3 agulhas. É para você não fazer tantas punções na face do seu paciente. É para você oferecer mais conforto, mas principalmente segurança para o seu paciente, por essa questão que eu acabei de explicar para vocês sobre as pontinhas das agulhas, tá? Então, usem. E outra, além de usar, tenham algumas agulhas extras, porque como eu disse para vocês, dependendo da forma como você vai aplicar, eu vou fazer várias punções na face para Skin Booster, por exemplo, outras marcas comerciais, né, porque que não seja essa, a Galderma, que realmente é o Skin Booster original, mas tem várias outras com ácidos excelentes de hidratação. Você vai trabalhar com outros que vem uma só, ou vem 2 agulhas. Então é bom você ter agulhas extras, porque você vai fazer múltiplas punções no rosto do paciente, né, várias papulazinhas. Então é importante que você tenha agulhas para promover esse conforto e segurança para o seu paciente, certo? E agora, então, falando sobre essas agulhas diferentes, eu queria mostrar para vocês. Existe uma agulha, gente, que ela chama, é uma marca japonesa,
tá? Ela chama Invisible Needle, tá? Eu gosto muito dessa, eu quis trazer essa dica pra vocês porque eu vejo que tem muitos colegas que nunca ouviram falar, que não conhecem. Ela é uma agulha muito fininha, tá? Ela é 30G de 13 milímetros, eu vou abrir uma aqui pra mostrar pra vocês. Ela é realmente invisível. Isso eu também mostro pro paciente na consulta, tá? Eu mostro pra ele que ela é absurdamente fininha, não sei se dá pra enxergar, mas confie em mim, ela é realmente muito fininha e o paciente praticamente não sente nada. Então eu uso para toxina. Se é um ácido hialurônico mais fluido, você pode trabalhar também. Se for ácido de preenchimento, dependendo do crosslink, dependendo da densidade dele, ela pode entupir. Aí eu não acho legal, tá? Mas para toxina, para IPRF, dependendo de como é o Golden Liquid, e para Skin Booster, ácido hialurônico de hidratação, ela funciona muito bem e ela tem uma qualidade realmente diferenciada. Ela é muito lisa também, tá? E aí eu descobri que, por exemplo, uma dessas agulhinhas que vem com ácido hialurônico, como eu disse antes para vocês, ela também é dessa marca japonesa, que vem junto com os ácidos hialurônicos. Então quer dizer que eles se preocupam em oferecer marcas qualificadas a nível de agulha, porque eles são fornecedores de ácido hialurônico, mas eles querem colocar uma agulha junto para já oferecer praticidade pro profissional, né? Não precisar comprar uma agulha, lembrar da agulha, eles já colocam. E eles estão oferecendo valor para vocês também. Apesar de muitos profissionais nem saberem, eu me dei conta que tinha uma qualidade mesmo diferenciada, e aí eu fui pesquisar e vi que realmente a maior parte das marcas de ácido hialurônico que fornecem agulhas junto são agulhas de qualidade. Ou é dessa marca TSK, que é uma marca japonesa, ou ela é dessa marca Terumo, que é essa que eu ia indicar para vocês, que a gente compra muito aqui na clínica. Agora eu não sei dizer da onde é essa marca, mas enfim, ela é uma marca de agulhas que eu gosto de utilizar para anestesia, tá? Então assim, às vezes, né, a gente que é dentista compra, a funcionária compra lá na Dental a agulha, às vezes a agulha mais barata que tem, aquela compridinha para anestesiar o paciente, e o paciente pode ter um pouco mais de desconforto. Então eu pesquisei sobre isso também, e essa marca aqui, a 30G, eu gosto de trabalhar, ela é muito legal porque ela promove mais conforto. O paciente não sente. Se você não tem a mão muito pesada, se você injeta de forma lenta, às vezes o paciente fala assim, sério, tu já anestesiou? Eu nem senti, né? Então, desde a anestesia, porque às vezes a anestesia já é um empecilho para o paciente, já é uma coisa que ele tem desconforto e que ele não vai querer, mas você não vai sentir dor porque eu vou te anestesiar, tá? Mas eu vou ter que passar pela dor e pelo medo e pelo trauma da anestesia, de fazer anestesia, né? Pela agulha e pelo desconforto também que fica da anestesia. Então, se você minimizar isso, gente, realmente faz muita diferença, tá? Então, essas dicas eu queria trazer para vocês em relação às agulhas, né? Vários tipos de agulhas que a gente trabalha no consultório, tá? Além disso, eu queria mostrar para vocês um dispositivo que eu achei muito legal, que ele facilita muito a vida da gente quando a gente tá durante o procedimento, né? Então, assim, às vezes a gente tá lá com a agulhinha e eu preciso largar, né, a minha seringa, e você consegue largá-la de uma forma prática e você não precisa recapar, né? Porque você quer largar, mas onde você vai largar? Você vai largar com a agulha assim aberta. Eu vou largar em cima, eu tô com um campo estéreo ali, tá, eu tô com um campo estéreo, mas aí eu largo, às vezes tem uma gaze ali por cima, ela já enrosca na gaze, já fica a gaze presa ali, já machuca um pouco mais essa ponta da agulha. Então, gente, isso aqui que a gente não deve fazer nunca, né? Claro que essa minha aqui não tá contaminada, mas a gente nunca deve recapar por medidas de segurança. Então esse é um dispositivo bem legal que você consegue, você aperta, ó, o botãozinho aqui, você aperta o botãozinho, coloca, quando você aperta, você coloca a agulha ali e deixa ela aqui, né? Então você consegue, ó, opa, tirei a agulha junto. Você foi lá, fez as aplicações ali que você queria no seu paciente e você pode recapar, porque você não corre nenhum risco, né, de recapar, porque ele tá ali firmezinho. Então eu acho bem prático, bem legal para quem trabalha bastante com injetáveis, tá? Eu queria mostrar para vocês também. E agora, gente, falando sobre cânulas, tá? Também muitos alunos me perguntam, ai, Natália, qual cânula eu devo trabalhar?
Se a gente vai pensar na parte de segurança, tá? Vamos pensar em segurança. Pensando na questão de intercorrências. A cânula, tem muitos profissionais que falam assim, prefiro trabalhar com cânula porque a cânula é mais segura. Depende, gente, tá? Sim, a cânula é mais segura porque ela não tem, a ponta dela é romba, né? Só que, o que pode acontecer? A cânula sendo mais fininha, eu não tenho 100% de segurança, tá? Nem com a mais grossa. Mas a cânula, ela coloca um risco também por ela ser mais fina. Então, se eu tenho uma cânula mais fininha, uma cânula 27G, que muita gente trabalha para preenchimento, eu tenho sim riscos de romper algum vaso, mesmo que ela seja romba, tá? Então, eu coloco sim em alguns riscos. Então, a cânula ela pode ser 27G, ela pode ser 25G, ela pode ser 22G, tá? Hoje, pensando em segurança, o ideal é que nós trabalhássemos com ela mais espessa, o diâmetro maior. Então, da 22G para cima, tá? Seria o melhor, pensando em termos de segurança, por ela sendo maior, os riscos de romper, porque dependendo da força que a gente faz, são menores. Tá? Então, ela tendo a ponta romba e ela sendo mais grossinha, ela vai minimizar esses riscos que nós temos, certo, gente? Mas eu diria assim, ó, que a cânula 22G e a 25G, elas são as que eu trabalho, tá? A 27G eu já trabalhei, mas há muitos anos eu já não trabalho mais. Então, a 22G e a 25G são coringas, né? A gente consegue fazer basicamente tudo com essas cânulas, tá? Isso, outra coisa que é importante também a gente entender. Além da espessura, né, além do diâmetro, se ela é 22G, se ela é 25G, se ela é 27G, eu preciso avaliar o comprimento, né? Isso é uma coisa muito importante também. Basicamente, a gente tem de 38 milímetros, que seria 3,8 centímetros, ou de 5 centímetros, né, que eles chamam 50 milímetros, tá? Isso é importante também. Natália, depende o que eu vou fazer. Eu vou fazer algo que tem uma distância mais curta, é bem melhor eu trabalhar com a de 38 milímetros, porque a minha precisão com a mão vai ser melhor, porque é mais curtinho o espaço, né? Eu tô segurando um pouco mais atrás na seringa, vai ficar mais fácil o manuseio daquele material se eu tiver com uma mais curta. Se eu estiver trabalhando com uma de 50 milímetros, ela é mais longa, então a minha habilidade, a minha dificuldade de manuseio fica maior, tá? Então eu preciso saber de quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas limitações e como eu me sinto mais confortável de trabalhar. Isso é o que vai fazer o diferencial no seu tratamento, né? Você entender, não, essa aqui eu já domino, eu prefiro fazer mais de um pertuito, isso pode acontecer com a de 38 milímetros. Natália, o que eu faço então? Qual que eu compro? Bom, se você sente muita segurança em trabalhar com a seringa, com a cânula de 38 milímetros, ela te dá muito mais segurança do que a de 50 milímetros. Eu tenho alunos que já me disseram isso. Natália, de 50 milímetros eu me atrapalho toda porque ela é muito longa e aí assim os meus resultados de olheira e tudo mais não ficam legais. Eu prefiro trabalhar com a de 38 milímetros, mesmo que eu tenha que fazer mais de um pertuito. Então assim, tá, é ruim, né? A gente teve que fazer mais de um pertuito se eu tinha essa alternativa de trabalhar com uma cânula mais longa e fazer um pertuito só. Eu consigo fazer o caminho, eu vou entrar uma vez só e tudo mais. Mas se o profissional se sente muito mais seguro e isso traz um resultado superior do que se esse mesmo profissional trabalhasse com a de 50 milímetros, trabalha com a de 38 milímetros, tá tudo bem? O contrário também. Não, Natália, eu não quero comprar dos dois tipos, porque a gente sabe que as cânulas também não têm um custo tão acessível, né? Eu não quero ter as duas opções, eu não posso investir nas duas, eu vou comprar só de 50 milímetros. Eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade de trabalhar em regiões que são mais curtas, porque eu vou ter que ficar mais distante para poder trabalhar com a de 50 milímetros, mas pelo menos eu não preciso gastar, né, investir nas duas. Ok, não é um problema, entende, gente? Isso é o que eu quero dizer. Vocês não vão estar fazendo um mal para o paciente de vocês, porque num dos casos o aluno se sente muito mais seguro dessa maneira, então ele vai promover um resultado melhor. Tá, ele vai fazer um pertuito a mais. Isso não é tão confortável? Ok, mas ele vai ter anestesiado o paciente, ele vai ter todos os cuidados e ele vai fazer de uma forma melhor do que ele faria se ele estivesse usando uma cânula mais longa. Então tá tudo bem.
A mesma coisa o contrário, o profissional ele não quer investir, senão ele teria que de repente cobrar mais caro daquele paciente. Ok, é um problema? Não, não é um problema, vai dar mais trabalho para o próprio profissional, mas ele vai alcançar o mesmo resultado, tá? Então isso aqui importa realmente. Então nós temos as de 50 milímetros, nós temos as de 38 milímetros e nós temos os diâmetros de 22G, 27G e 25G. Basicamente 22 e 25G é o que mais a gente trabalha. Se você quiser trabalhar com a que dá mais segurança, menos riscos, você trabalha com a de 22G, mas lembrando que ela tem uma espessura um pouquinho maior, então dependendo da pele do paciente, você precisa ter um pouco mais de cuidado, vai gerar mais hematoma e tudo mais. Certo, gente? Outra coisa muito importante, essas cânulas aqui que eu tô mostrando pra vocês, elas vêm, ó, vocês podem ver que tem duas, né? Sempre tem a cânula e tem a agulha. A agulha que vem junto, ela sempre tem um diâmetro um pouquinho maior do que a cânula. Por quê? Porque a cânula, ela não faz furinho na pele. Então eu preciso usar a agulha primeiro para fazer o pertuito e depois, naquele pertuito, entrar com a minha cânula. Então por isso é que ela tem um diâmetro um pouquinho maior. De novo, lembrando que tem algumas marcas comerciais que vem só a cânula. Ah, Natália, tu me disse que vinhos... Não, tem marcas comerciais, você sempre precisa checar essas informações, gente. Para não acontecer de você planejar tudo, tá ali com o paciente sentado na cadeira, chega na hora de atender, e agora? Eu tenho só uma cânula, como é que eu faço o pertuito? Não consegue. Se você não tiver no seu consultório alguma agulha extra, ou se você não comprou já a cânula com a agulha, você não vai conseguir fazer o procedimento, porque você não vai conseguir romper a pele com a cânula. Então, de novo, essa dica voltando para que você preste atenção sempre nos materiais que você vai adquirir. Mas, de qualquer forma, acho importante que nós tenhamos algumas agulhas extras. Então, uma agulha que eu diria para vocês, quem trabalha com qualquer tipo de injetável que use cânulas, quem trabalha com fios faciais, fios de tracionamento, fios de estímulo de colágeno, que sejam um pouquinho mais espessos, a agulha 18G, ela é imprescindível no consultório da gente. Por que a 18G? Porque a 18G é o maior diâmetro que geralmente a gente trabalha, né? Então você não vai ter um fio, você não vai ter uma cânula com diâmetro maior do que 18G. Então, a sua agulha vai ter o diâmetro maior e a cânula ou o fio vão conseguir entrar por aquele pertuito. Então, essa aqui é uma dica básica. Tenha sempre 18G no seu consultório, agulha, para que você possa fazer os pertuitos de qualquer um desses procedimentos. Mesmo que o pertuito seja um pouquinho maior, né? Ah, Natália, eu tenho que ter 18G se eu for trabalhar com a cânula ou o fio 19G. Mas se for o 22 e aí não precisava ser tão espessa, não, gente, não tem problema, tá? Dependendo, a maior parte você consegue resolver com a 18G, né? Às vezes não é o ideal, mas ela vai conseguir resolver todas as situações porque ela vai ter o diâmetro maior. Certo, gente? Então hoje eu trouxe várias dicas para vocês sobre cânulas e agulhas que são importantes vocês terem no consultório de vocês e dicas também de cuidados com os pacientes de vocês. Não só para promover maior conforto aos pacientes de vocês, mas principalmente para promover segurança. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem com os amigos de vocês, deem um like no vídeo e coloquem nos comentários o que vocês acharam e como que vocês trabalham com cânulas e agulhas no consultório de vocês. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.